Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do quadro Faces da Política. Meu nome é Thiago Dander, sou advogado, investigador particular e perito técnico de linguagem corporal. Antes de começar, eu preciso fazer aquelas ressalvas de sempre. Não é minha opinião, não é a opinião do MBL e é um vídeo científico. E aliás, muito obrigado pro pessoal que me seguiu lá no Instagram, comentou bastante coisa, a gente trocou uma ideia bem legal. Vou pedir pra edição colocar um Instagram aqui e também pedir pra você, se você tá gostando desses vídeos que eu tô fazendo aqui semanalmente, deixa esse like, compartilha aí para os seus amigos que gostam de linguagem corporal e gostam de política também. Isso ajuda bastante aqui no nosso quadro, aí cada vez mais pra frente. Será que a linguagem corporal realmente se aplica a todas as pessoas sem exceção? Fica comigo que eu vou te contar. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês 5 pessoas aqui para a gente analisar e ver que realmente a linguagem corporal se aplica nas pessoas, cada qual com a sua especificação. A primeira pessoa que eu trago aqui é o Alexandre Garcia, que acabou se destacando nessa semana por um pouco inusitado pronunciamento que fez durante um debate na CNN. Vamos dar uma olhadinha. Como eu sempre digo aqui nesse quadro, é importante a gente traçar um pouquinho da linha de base da pessoa para a gente não cair no erro, porque às vezes a pessoa tem um tique natural, a pessoa gosta de ficar daquele jeito que ela se encontra e a gente acaba falando, opa, ela tá ali de braços cruzados ou ela tá fazendo um gesto de desprezo. Nesse caso do Alexandre Garcia, eu vou deixar esse trecho aqui para você dar uma olhada de como que ele age naturalmente com uma pergunta que ele se sente à vontade para responder. Isso resume tudo. Esse é o verdadeiro, como é que ele chamou de pleonasmo abusivo, um decreto para fazer cumprir a Constituição. Como você pode reparar, ele não sente tensão aqui nessa região do ombro, os braços dele se movimentam livremente, ele fica com uma expressão tranquila no rosto, sem muita tensão também. Quando ele é questionado se os governadores estariam garantindo o direito à vida das pessoas, ele começa a ficar completamente paralisado. Vamos analisar um pouquinho mais sobre isso, que a gente consegue encontrar bastante coisa aqui. Mas a Constituição tem o direito à vida também, não é, Alexandre? Os governadores e prefeitos não estão tentando garantir o direito à vida? Primeira coisa que a gente nota de cara é o completo e silêncio absoluto que ele faz ali naquele momento. Isso pode estar relacionado ao fato de que quando uma pessoa sente medo, ela tem dois caminhos. Ou ela vai lutar, ou ela vai congelar. Aquele medo congelante que a pessoa fica paralisada, ou aquela adrenalina que se solta no corpo para a pessoa reagir a um perigo iminente. Nesse caso, além de ele ter ficado paralisado, ele também respirou profundamente e inclinou seu corpo para trás, muito associado com a questão do medo. Não só isso, a gente também consegue ver que o ombro dele fica completamente tensionado e não consegue se mexer praticamente durante todo o pronunciamento pós esse pico de ansiedade que ele sente. No final dessa respirada profunda, a gente consegue ver que ele tem uma microexpressão de raiva, ali caracterizada pelo AUS 23 e 7, que seria o estreitamento dos lábios com os olhos. Por mais claro que seja, a gente também tem a própria omissão de resposta, que é considerado ali no protocolo SCANS um ponto de marcação de interesse. Valeu, Alexandre. A gente volta a conversar amanhã. Estou sendo entrevistado. Oi, desculpa, pensei que você não tivesse ouvido. Não sei se a gente volta. No final, quando ele responde não sei se a gente volta, a gente também consegue ver uma microexpressão de raiva pela juntada dessa região aqui das sobrancelhas, o AU04. Seguindo para a próxima pessoa, eu trouxe aqui para vocês o Queiroga, que no meio da CPI da Covid ficou um pouco encurralado com uma pergunta feita ali pelos parlamentares. De novo, vou deixar um trechinho pequeno aqui de como ele fala normalmente para você ver como que é a diferença entre ele respondendo uma pergunta que estaria calma e uma pergunta que ele estaria um pouco ansioso. Em relação ao uso da cloroquina, recebeu alguma orientação do presidente da República, expressa ou velada? Não, senhor senador. Não recebi nenhuma orientação do presidente da República nesse sentido. Aqui a gente já consegue ver que ele permanece em uma posição tanto quanto imóvel, né? Ele fica aqui, travado com essa região aqui dos ombros, uma tensão muito grande, e com as mãos aqui, fazendo isso daqui. Esse gesto tende a significar uma tentativa de amenizar as coisas que estão acontecendo naquele momento. Por mais que eu acredite que a expressão dele aqui seja medo, eu não vou virar para você e falar que isso é de fato uma expressão de medo, porque a gente precisa analisar todo o contexto do rosto da pessoa para realmente caracterizar. Haja vista que o conjunto de musculaturas na face que determina qual é a emoção que a pessoa está sentindo. Existem emoções que movimentam certas partes do músculo do rosto que são iguais. Por exemplo, a surpresa e o medo, elas tendem a levantar essa região da sobrancelha. Como você pode ver nesses dois rostos aqui, se você tapa a parte de baixo
do rosto, você consegue ver que as expressões e as puxadas de músculos que existem na parte superior do rosto são iguais, enquanto na de baixo é diferente. Mas por esse motivo, eu não vou virar e falar que ele está com medo, apesar de acreditar que ele estava um pouco aflito com relação à resposta que ele teria que dar. Da minha parte, você sabe a minha posição, respeito completamente a nossa Constituição. Esse terceiro trecho é o Bolsonaro dizendo para a CNN que respeita completamente a Constituição. Se você me segue no Instagram, você provavelmente já deve ter visto, e é um trecho que eu gosto muito de analisar porque a gente consegue ver claramente uma microexpressão aqui no rosto dele. Respeito completamente a nossa Constituição. Aqui você pode ver que Bolsonaro, quando ele vai falar a palavra respeito, ele puxa completamente a musculatura do zigomático maior aqui nessa região, caracterizando uma microexpressão de desprezo. E também faz uma pausa verbal antes de falar completamente e também carrega na verbalização do completamente. Respeito completamente a nossa Constituição. Respeito completamente. É potencialmente uma conduta dissimulativa, ou seja, ele potencialmente está mentindo. Outro ponto interessante nessa análise que a gente pode classificar aqui é o fato que o Bolsonaro utiliza a palavra completamente. Palavras como completamente, jamais, nunca, que generalizam e intensificam demais uma frase, elas tendem a ser um pouco dissimulativas, porque a pessoa quer passar aquela impressão para você de que jamais faria aquilo, nunca faria aquela outra coisa e com certeza acha aquilo legal, sabe? A quarta pessoa que eu trago para vocês aqui é o deputado federal Márcio Labre. Vamos dar uma olhadinha antes num trecho dele conversando com uma outra pessoa sem ser o Kim Kataguiri para a gente fazer um pouquinho da análise da linha de base dele. Essa comissão de anistia do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça passou para o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Agora, nesse trecho em que eles estão debatendo na CNN, eu peço que você fique atento na boca do Márcio Labre. Do direito administrativo que deve reger toda nomeação, e cada nomeação é um ato administrativo, o presidente da República claramente viola esses princípios no momento em que nomeia alguém com uma prova que ele mesmo hoje já comprovou que é verdadeira, né? Ele mesmo já produziu prova contra si mesmo, o próprio presidente da República. Esse trecho ele é muito interessante para a gente poder analisar um pouquinho do desprezo. Como você pode ter visto, ele fez muitas contrações na mesma musculatura ali no zigomático maior. O desprezo, diferente das outras emoções, é a única emoção que ela é unilateral. Ela só se manifesta em um lado do rosto. O desprezo ele tem uma característica única, que é o fato de que ele se manifesta em apenas um lado do rosto. Como você pode ver aqui, ele se manifestou apenas no lado direito ali do Márcio Labre. Outro ponto bem interessante que a gente pode analisar aqui é o fato de que muitas pessoas acreditam que a intensidade da emoção que a pessoa está sentindo naquele momento é em relação ao quanto a musculatura se contrai, quando na verdade não. O que define a intensidade da emoção, o quanto a pessoa está sentindo aquela raiva, aquele desprezo naquele momento, é a quantidade de microexpressões faciais que a pessoa tem no intervalo de tempo. Então, nesse caso, potencialmente ele está sentindo muito desprezo do Kim Kataguiri pela quantidade de microexpressões que ele está fazendo. Eu cheguei até a achar que era um tique nervoso que ele estava ali, que ele estava tendo, mas não é, porque a linha de base dele natural como positivista no outro trecho não tem nenhuma manifestação dessa contração no rosto. Outra coisa que a gente pode analisar também é que depois disso, enquanto o Kim Kataguiri estava falando, ele coloca a mão no rosto e permanece com a mão no rosto. Como eu disse no último vídeo, isso tende a significar vergonha do que está acontecendo naquele momento. A quinta e última pessoa que eu trago aqui para vocês é o Caio Coppola. Em uma entrevista que ele estava dando para a rádio da Jovem Pan, ele ficou um pouco desconcentrado com a pergunta que foi feita a respeito do apelido dele, Caio Copano. Vamos dar uma olhadinha. Que você, no final das contas, é nada mais, nada menos que um passador de pano para esse governo. Sim. Como é que é? Isso mesmo? Procede isso daí? Como é que você se defende? Vamos lá, Cacá. Caio Copano. Esse apelido é bom. Bom, isso, cara, não me atinge em absoluto, porque eu não tenho vergonha de defender aquilo que eu acredito. 3 pontos interessantes que a gente consegue analisar aqui logo de cara é o fato de que quando ele fala que esse apelido é muito bom, ele dá uma queda, a potência da voz dele cai completamente. Caio Copano. Esse apelido é bom. E o outro ponto é o fato
de que ele engasga diversas vezes ali para falar a sua resposta. E isso, cara, não me atinge em absoluto, porque eu não... Isso também lá está no protocolo SCANS, um S1, né? Uma tentativa de um fluxo do estilo verbal dele estava um pouco alterado. Outro ponto interessante aqui é a questão do vazamento verbal que ele teve. Ele fala que não me atinge por absoluto. Não me atinge em absoluto. Ora, se não atinge por absoluto, então atinge de certa forma. Como pode ser visto, ele fica completamente desconcentrado quando chamam ele de Caio Copano. Talvez ele acredite que de fato passe pano para o governo do Bolsonaro. Um detalhe importante sobre a linha de base do rosto dele é o fato de que ele fala com a boca um pouco para o lado. Isso pode ser visto com desprezo. Ele pode ser visto naturalmente como uma pessoa desprezível pelo fato de que ele puxa bastante essa boca para uma lateral, como eu falei para você. O desprezo ele se manifesta de um lado do rosto. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pelos comentários que vocês estão vendo aqui. Eu estou gostando bastante da interação que a gente está tendo. Me segue lá no Instagram, vou deixar de novo aqui para vocês seguirem. Curta esse vídeo, compartilha, que tem ajudado bastante aqui esse quadro a se manter. Então, galera, mandem sugestões. Sugestões sempre são bem-vindas. Por exemplo, a do próprio Eduardo Bolsonaro, eu vi nos comentários que o pessoal estava pedindo bastante, então eu fui lá e fiz, tá certo? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado e vamos analisar tudo. Valeu!